Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tô aqui meditando na palavra de Deus e eu senti o desejo de estar compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e profetizando sobre a sua vida. Há 3 dias o Senhor tem me dado uma mensagem, que é a gente não se importar com os decretos que vêm sendo estabelecidos sobre nossas vidas. Seja lá decreto de morte, de enfermidade, não sei, significância, não sei qual é o decreto. Mas o Senhor tem me dado a passagem de Moisés. Moisés, ele nasce com um decreto de morte sobre a vida dele. Onde naquela época todo menino, todo bebê menino deveria morrer. E Faraó fala para as parteiras egípcias: viu que a menino mata. E as parteiras não mataram Moisés, nem outras meninas. Elas temiam ao Senhor. Então, Deus foi benevolente com elas, porque elas temeram ao Senhor, Deus deu-lhes família. E Faraó chama aquelas parteiras e fala: por que tem um monte de bebê aí vivo? E as parteiras falam: não, porque elas estão tendo bebê sem chamar a gente, por conta do decreto. Aí Faraó vai e fala para o povo, todo o povo egípcio: viu um bebê judeu, viu um bebê hebreu, ele tem que morrer. O bebê hebreu tem que morrer. Lança eles no Nilo. Olha só. Então Moisés já nasceu com esse decreto, ele deveria ser lançado no Nilo para morrer. Só que a própria mãe de Moisés, coloca ele no Nilo e ele não morre. Então, querida, a gente não tem que se preocupar sobre os decretos que estão sobre nossa vida. A gente tem que se preocupar em viver o propósito de Deus. Porque Deus tinha um propósito sobre a vida de Moisés. E a vida de Moisés é dividida em 3 períodos de 40 anos. Desde o nascimento até o tempo que ele fica no Egito, são 40 anos. Depois ele foge para Midian, vive lá 40 anos. Deus aparece para ele com 80 anos. E ele retorna ao Egito para poder libertar o povo, aí dura mais 40 anos e morre com 120 anos. Então, quando Deus aparece a Moisés lá através da sarça ardente, e Moisés fala assim: mas Deus, quem sou eu para ir até Faraó? E Deus nem se dá o trabalho de responder a Moisés quem ele é. Deus fala: eu serei contigo, Moisés. E Moisés fala: mas qual o teu nome, Deus? Qual o nome que eu falo pro povo? Qual o teu nome? E Deus fala assim: eu sou, eu sou. Fala que o eu sou te enviou. Porque Deus pode ser aquilo que a gente precisa que Ele seja. Ele é o nosso eu sou. O que a gente precisar que Deus seja, Ele vai ser. Ele pode ser. E Moisés fala assim: ah, Deus, mas eu nem sei falar direito. E Deus fala: mas foi eu que te criei, eu vou colocar as palavras na tua boca. E Moisés fala assim: ah, Deus, envia-me não, envia outro. E a ira do Senhor se acende sobre Moisés. Então, quantas vezes a gente se comporta igual a Moisés? A gente não estamos nem aí nos propósitos de Deus. Quando Deus nos apresenta o propósito dele para a nossa vida, a gente rejeita os propósitos de Deus. Então hoje eu vim te convidar a não se preocupar com os decretos, com as coisas que têm acontecido, com o que falaram, com o que está acontecendo, porque Deus ele pode mudar todas as coisas. A gente precisa se preocupar em viver os propósitos de Deus, porque Deus tem propósito para a minha vida e para a sua vida. E a gente precisa estar atento e viver esses propósitos de Deus. E Ele muda toda a circunstância, todo o cenário. Quem poderá impedir o agir de Deus? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Nada pode impedir o agir de Deus, a não ser nós mesmos. A não ser nós mesmos recusando viver os propósitos de Deus. Nós somos os únicos Nós somos as únicas pessoas que nos podemos nos sabotar de viver o agir de Deus. Mas que não venhamos fazer isso. Que possamos dizer sim para Deus e viver os propósitos dele em nossa vida. Porque Moisés era improvável. Quem diria que um libertador ia nascer num tempo onde todos os meninos deveriam morrer? E ele sabia que ele era improvável. Ele fala: quem sou eu
não sei falar. Mas Deus escolhe sempre os improváveis, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Porque quem é grande é Ele, porque é o poder dEle, não é o nosso poder, não é na nossa força, é na força dEle. Então, ao longo da história, Deus sempre escolheu o improvável. É Davi, que é o menor filho de Jessé, é Saul, que é da menor tribo, da menor casa lá de Benjamim, menor tribo, menor casa. Então, Deus ele escolhe realmente os improváveis. Então, que nós possamos dizer sim, possamos estar preocupados se nós estamos vivendo os propósitos de Deus, que possamos viver os propósitos de Deus, os sonhos de Deus para a nossa vida, e não ficar sofrendo por causa de decreto que foi lançado sobre nossas vidas, porque isso para Deus não é nada. Deus pode todas as coisas. A gente serve um Deus grande que faz grandes coisas. Tá? Então essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, eu vim compartilhar. Eu acredito que vai abençoar também a sua vida. Tá bom? Obrigada. Se puder, ajuda aí com um like. Tá? Tenha um dia abençoado.